aqui na Sucesso, mais uma vez, com o programa Tecnologia Estratégica, direto dos estúdios Uninter. E hoje estamos recebendo aqui nessa conversa o Sr. Edson Saviski, diretor de tecnologia da Nutrimental, nosso colega aí, conselheiro na Sucesso. E nós vamos tratar um pouquinho dos desafios, né, de tocar a tecnologia e trazer resultado para uma indústria. Obrigado, Edson, pela tua disponibilidade de vir aqui nos ajudar, né? E já vamos vamos começar a conversar aqui sobre as tecnologias que essa tua empresa Nutrimental, tão tradicional e já há tanto tempo investindo em tecnologia, é uma referência para nós. Então, queremos ouvir já de você esse desafio, né, que é tocar Nutrimental no seu âmbito de tecnologia. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui. Obrigado, agradeço muito o convite. É sempre uma oportunidade muito interessante, né, para quem é de TI poder explicar um pouquinho como é que a TI está envolvendo na estratégia, né, qual é o nosso papel, o que tem de novidades. Bom, eu estou como Head de TI da Nutrimental aí fazem 2 anos. A Nutrimental é uma empresa aí com seus 55 anos de idade, muito conhecida aqui no Paraná pelas barrinhas de cereal, mingau, né, farinha láctea, que são os produtos chaves aí da Nutrimental. Ela foi pioneira lá na década de 95, ali quando ela lançou a barrinha de cereal, foi a primeira empresa a lançar isso no mercado brasileiro. E ela tem essa pegada digital, né, de melhoria, de transformação, de inovação. Ela nunca perdeu esse lado meio startup, né, de fazer as coisas, né? E aí, contextualizando um pouquinho disso que você comentou, né, como é que o TI se encaixa nisso, né? Eu acho que um ponto importante que vem acontecendo aí nas últimas décadas, né, sei lá, uns 15 anos talvez, um pouquinho mais, é esse TI onde ele passa de ser apoio e suporte para um motor estratégico. Então, hoje, quando a gente vê as questões digitais, todo mundo tem um celular, todo mundo, né, a gente está plugando um monte de coisa na empresa, é câmera, é IoT, né? Então, a complexidade ela começa a ficar muito maior. E com isso vem também uma complexidade maior para quem é o executivo, para o gestor. Ele passa a ter um outro papel. Ele passa a ter um papel mais estratégico, ele precisa endereçar melhor todas essas demandas e abre várias oportunidades. Uma delas, eu li recentemente aí na Forbes, que o executivo, ele sendo cotado para conselhos de administração, o executivo de TI, para conselho consultivo. Então, abre novas oportunidades, né, para quem é da área. Realmente tem um contexto mais estratégico. E até exemplo de CIO que virou CEO na Xerox. Sim, né? sim. Então, também começa a ser requisitado ou considerado, vamos assim dizer, né, para esse tipo de papel. Nada mais justo, né? Afinal de contas, a gente, enquanto TI, navega em todas as áreas, dando suporte para os departamentos todos. Nós somos os responsáveis por integrar esses departamentos todos, né? E é importante que a gente perceba que a tecnologia traz resultado em todos os cenários, tanto no chão de fábrica, na qualidade dos produtos, na divulgação, na análise de mercado, tudo isso a tecnologia está presente. Perfeito. É um belo exemplo dessa história que você falou aí da Xerox. Sim, e dentro disso tem a questão da transformação digital, né, que está na nossa cartilha da área de TI, né, como operar essa transformação digital. E basicamente ela tem 3 pilares, né, que é a experiência do cliente, eficiência dos processos operacionais e novos modelos de negócio. Então, um desafio que nós temos lá na Nutrimental é como criar novos modelos de negócio. Seja ele a assinatura de nutricionista, que não tem nada a ver com o core hoje da empresa, seja ele com marketplace, venda no TikTok, e aí o TI precisa estar junto nessas estratégias, porque no final é ele que vai operacionalizar isso. Tem que estar atento ao mercado, né? TikTok, você está falando de uma coisa que é público jovem. Sim. Tem tudo a ver com o produto que vocês vendem, né? Exato. Como é que você se conecta com isso, né?
E marketing digital, marketing hoje é digital. Aham, sim, Disponibilidade de conteúdo, tecnologia, de latência. Começa a envolver a nossa área também, né? De saber a disponibilidade de infraestrutura e tudo mais. E no chão de fábrica também, né? Vocês têm diversos pontos ali que também pode ajudar a garantir a qualidade dos produtos, né? sim. Hoje a questão do IoT, a questão dos processos automatizados, na nossa linha de produção, principalmente da barrinha, ela é 98% robotizada, né? Tem um final ali que ainda precisa, na hora de fazer a embalagem final, colocar na caixa. Então, o apontamento é automático, o controle de qualidade, né, por raio-x. Você tem o IoT ali monitorando, né, a velocidade da embalagem, a velocidade da produção, da mistura. Então, tudo isso são informações que você precisa ficar coletando e retornar depois até para a tomada de decisão, que esse é um dos pontos importantes no apoio do TI. Apoiar a empresa a tomar decisão. A gente tem os dados e muitas vezes a empresa, né, não usufrui dessas informações. Isso é o papel que a gente está falando aqui, que muitas vezes é invisível. Sim. E nós estamos aqui justamente para isso, né, Edson, de também mostrar um pouco dessa qualidade de TI que impacta na disponibilidade do produto. Essa percepção a gente precisa aqui, né, o papel da Sucesso tem sido esse papel da Sucesso, de tornar mais público a tecnologia que está ajudando a melhorar a imagem do negócio, dos produtos no mercado. Né? Com isso, o teu distribuidor melhora a tua percepção, o cliente também melhora essa percepção, né? Garantindo que você tem um produto com qualidade chegando na gôndola, consumindo, né? Então, isso é um papel que a TI está impactando, está presente, mas pouca gente sabe que nós estamos fazendo esse papel, né? Exato. Então, nós queremos incentivar aqui, e talvez a gente fazendo meia-culpa, a TI não é um dos melhores comunicadores. Sim, né? Concordo. Então, a gente precisa realmente começar a fazer esse papel de levar essa mensagem. Você está deixando aqui uma referência para outros gestores também, né? E que bom que a TI na Nutrimental já tem uma maturidade de enxergar isso do ponto de vista mais estratégico, né? Então, essa é uma coisa importante, né? Como é que a Nutrimental enxerga a TI também? Né? Isso já é uma conquista recente, já vem mais tempo? Como é que você está enxergando isso? Né? Ela sempre teve um olhar para o TI, né, para a tecnologia, mas eu acho que mudou de uns tempos para cá, de um centro de custo, onde a gente tinha aquela, TI é custo, né, ou investimento, aquela coisa, para um centro de resultado e um centro estratégico. E aí é um papel nosso, né, do gestor de TI, ter esse olhar de inovação, porque com isso vem um monte de desafio. Então, todas as áreas têm demandas agora. E aí você precisa ter uma governança e um comitê para justamente priorizar o que precisa ser feito. Então, o TI tem que estar próximo das outras diretorias, das demais áreas, para justamente entender. Preciso fazer algo para a logística, mas também preciso fazer algo para a produção. Qual que vai dar mais resultado? Aonde que a gente vai ganhar? Porque também se fizer tudo, fica insano. Não é? São 200 iniciativas e acaba não tendo nenhuma acabativa, né? Que é importante as entregas, né? E como é que conecta isso tudo? Como é que conecta? Então, hoje na Nutrimental, a gente tem um comitê executivo, todas as demandas de TI, tem uma gestão, uma governança de demandas de iniciativas, que a gente vai coletando das áreas. A gente leva isso para esse comitê e define quais são os grandes projetos do ano ou quais são aquelas iniciativas. Aquelas menores, do dia a dia, né, que a gente consegue dar conta, normal, é ongoing, né, que a gente chama, mas essas que tem maior investimento, que vai mexer o ponteiro, né, que precisa integrar várias áreas, a gente leva para o comitê e discute isso, né, TI e demais áreas. E a inovação não é só num departamento, né? A inovação é empresa como um todo, né? É na empresa como um todo. Agora, então, com viés aí dessas novas tecnologias emergentes, né? Você vai pegar a inteligência artificial, está na agenda de qualquer CEO, né? Aliás, está na agenda de todo mundo, né? Sim. Mas a demanda por uso de inteligência artificial é gigante, né? A pressão está enorme.
Só que assim, o que agrega valor, né? O que gera resultado para a empresa? Sim. Então a gente tem que discutir isso num comitê, ver qual é a iniciativa. E uma ideia que surgiu recentemente lá na Nutrimental é a execução no ponto de venda. Então hoje com a IA eu tiro uma foto, recupero essas informações da ponta da gôndola e já digo lá quem são meus concorrentes, qual é o preço, qual é a informação, on time, real time, né? Sim. Isso é interessante. Isso é um desafio, né? Desafio. É. E aqui nós, enquanto TI, também temos que ponderar em relação à questão de segurança, disponibilidade de dados, garantir que o dado de vocês, o segredo comercial de vocês, né, a inteligência de negócio, não seja compartilhado também, né? Exato. Isso é uma coisa interessante. Uma questão que não está bem resolvida na inteligência artificial ainda é justamente isso, a camada de segurança. O que o Fernando pode acessar e o que o Edson pode acessar. Isso. Se está tudo no mesmo pacote, como é que ela vai garantir isso? Uhum. Senão ela dá um jeito ali de fazer uma pergunta que te leva a uma outra resposta e não era o objetivo. Então essa segurança é importante. Isso é um papel importante da TI também, né? Sim. Não só disponibilizar a tecnologia, mas também saber se posicionar para mostrar o nível de responsabilidade que é, né? Claro, todos os departamentos estão querendo IA nos seus departamentos. Uhum. Mas até que ponto eu posso de fato disponibilizar? Até que ponto, em que condições, né, nós vamos disponibilizar essas ferramentas, né? Sim. E é fácil você conter esses ímpetos de usuários querendo implantação? Como é que é essa comunicação, né? Como é que você está fazendo? Primeiro, assim, acho que você tocou num outro ponto-chave da competência, né, da área de TI, que é melhorar a comunicação. Então, o tecnês, ele é importante, é legal, é bacana, mas na hora de falar do negócio, você precisa traduzir isso na linguagem do negócio. Precisa traduzir isso em ROI, resultado, EBITDA, faturamento, vendas, como é que isso vai ampliar ou não esse processo. Aí, outro ponto do desafio da comunicação é que, com essas tecnologias, elas estão agora pulverizadas. Então, qualquer usuário pode conectar numa IA, né, do mercado e mandar as informações que você, poxa, não era para ir, é confidencial, ou tem alguma coisa de LGPD que você tem que cuidar também, não pode ter dados de clientes e fornecedores indo, né, para a rede. Então, esse cuidado é enorme. Isso a gente faz com cultura e sensibilização. Porque se a pessoa está lá com uma planilha, ela é dona daquela informação e ela pode fazer, né, o que ela quiser com ela. Mas durante as políticas e governança da empresa, a gente procura dizer, olha, esses dados não podem subir, a gente tem aqui os guarda-reios para vocês, né, trabalhar as informações, talvez tenha que descaracterizar alguma informação que seja mais sigilosa, então tem todo um tratamento de dados e as empresas têm que começar a se preocupar com isso. Esse é um ponto importante aí. Mais um ponto importante é a comunicação. Você comentou bem, é o que a gente entende na Sucesso, que é o foco que nós estamos falando aqui, é a comunicação. Né? Comunicar-se bem, não só para a empresa como um todo, mas para os departamentos, né? As pessoas que estão ali, muitas vezes, cobrando resultados, cobrando ferramentas e, às vezes, justificando as suas as situações pela falta de ferramenta. Exato. E não é só isso que a gente está falando aqui, né? Não, então, não. É um papel difícil comunicar-se bem, né? E nós, enquanto Sucesso, estamos aqui dando palco para os gestores, justamente para a gente poder dar exemplo e trazer oportunidade para a gente se comunicar. Esse desafio que você está vivendo, como é que se diz? É uma estratégia sua enquanto profissional ou isso vem já de uma abertura que a própria empresa está te proporcionando? Como é que funciona isso? A Nutrimental ela é muito flexível nisso, né? Eu tenho oportunidades de ir em fóruns, em questões que não são da minha área. Recentemente eu estive num summit de CMO em São Paulo, na área de marketing. O que o TI foi fazer lá no marketing? Justamente entender as demandas do negócio, entender as novidades que vêm por aí, para poder ajudar. Do ponto de vista pessoal do desenvolvimento, eu acho que a gente tem esse desafio de saber liderar e, né, indicar, persuadir, direcionar as questões que são estratégicas,
A gente tem que saber ouvir e entender para dar essa visão sistêmica, porque a gente sabe aonde que impacta, então você consegue ter essa análise desses impactos. E é claro, aí você precisa se desenvolver na comunicação e desenvolver no negócio. O TI hoje ele precisa se aprofundar no negócio, independente de onde você esteja, se é na área de saúde, na área da indústria, na área de alimentos, você precisa se aprofundar, não tem como. Claro. Senão você vai ficar no TI tradicional, sim, tradicional. de apoio, suporte e não tem daí o que dizer, né? Aí você passa daquele cara que está controlando somente a estabilidade, né, dos sistemas e da infraestrutura e não passa a gerar valor para o negócio. Essa ideia de visitar uma conferência de marketing é excelente, né? Sim. A gente tem que entender as dores das áreas de negócio. Aonde que é importante para ele. Assim como o financeiro, né? Você falou aqui, você já tá mais escolado, vamos dizer assim, né? Você falou de EBITDA, de gestão financeira, de valuation, quer dizer, o nosso trabalho impacta certamente nos resultados desses indicadores da saúde econômica financeira das empresas. Sim. A gente precisa ter essa consciência e precisa entender o dialeto, vamos dizer assim, que o marketing está fazendo. Como é que eu vou dar suporte para o marketing se eu não entendo o dialeto que eles estão falando? Né? Perfeito. Mesma coisa o financeiro. Sim. Né? Esse é um exemplo bacana que você está falando aqui, porque é o que a gente quer de lição, né, para os nossos gestores, colegas gestores aí, que a gente tanto almeja. Sim. Tá? Eu entendo hoje que o TI ele tem um papel de inovação na arquitetura empresarial. O que é uma arquitetura empresarial? São seus processos, pessoas, sistemas, infraestrutura, tudo isso. Nós temos essa visão. Nós sabemos o que precisa integrar, como é que isso vai funcionar. Na Nutrimental a gente tem mais de 40 sistemas. Se você quiser começar a cruzar essas informações, são outras complexidades. Então, cada empresa ela vai ter a sua complexidade de gestão e organização e você precisa saber o que está acontecendo lá. Fora o dia a dia nosso normal, né? Gestão de licenças, gestão de usuários, de acesso, infra, capacidade de armazenamento, performance de rede, que é o dia a dia do TI. Né? Que é o básico. É o básico que a gente precisa dar conta. A inovação é um tema que muitas vezes passa pela TI e a gente precisa saber se posicionar também, né? A gente, enquanto tecnologia, né? Você falou de inovação como um todo, não é só de um departamento, né? Inovação é como um todo. A inovação é da empresa hoje em dia, não é do TI, né? Assim, existe inovação no TI? Claro que existe inovação no TI, né? Tem muitas tecnologias novas sendo apropriadas pelo TI. Então, por exemplo, vamos pensar no usuário abrindo o chamado pelo WhatsApp. Legal, uma inovação. Mas vai além disso agora. A gente, né, quer ir aonde o vendedor... Tem um termo sendo usado agora, é pouco explorado, se chama Streaming Analytics, que é o real time da tua análise. Então, você pensa assim, num vendedor... Eu chego num cliente, então ele starta um gatilho e ele recebe pelo WhatsApp as informações daquele cliente. Última compra, né, o que precisa, qual é o preço, para ajudar ele a negociar. Antigamente, o que ele faz? Ou ele precisa entrar no RP ou precisa entrar no CRM. Essa é a visão de negócio que a gente tem que trazer para dentro da empresa. Que bacana. Olha o potencial que vocês estão colocando para o vendedor, né? Sim. Os parâmetros de estatística, de consumo dele, até para ajudar ele a vender, inclusive, né? Exato. Olha, você está vendendo bem tal produto, de repente a característica econômica, microeconômica daquela região onde ele está inserido tem um hábito diferente das outras áreas, né? Pela estatística que está fazendo ali. Olha Exato. que legal. E a forma, né? A inovação, ela tem um pilar, assim, a inovação só acontece, não é no como. No como é muito difícil. Sim. Não é? Você ir lá, eu vou melhorar minha fórmula da barrinha de cereal. No como ali, ela é complicado. Sim. Agora, quando você muda quem faz, onde faz e o que faz, aí você tem uma inovação. Legal. Netflix, né? Onde faz? Agora faz na nuvem. Uber, pede. Então, essas são as grandes inovações que acontecem. E é esse propósito, essa chamada que a gente tem que fazer para os gestores de TI. E é isso que a gente está falando aqui, né? Ou seja, o ponto de venda lá, o seu cliente, o vendedor lá da loja, né? Se ele percebe que vocês estão dando suporte para ele de indicar
qual o melhor produto para o negócio dele, qual que está vendendo mais, Sim. muitas vezes ele mesmo não percebe. Uhum. Esse suporte é um diferencial. De poder dizer assim, puxa, eu vou comprar com você porque você está me dizendo que, né? Essa percepção que nós estamos falando aqui, que a TI está ali implícita e está entregando um resultado para o negócio como um todo. Né? Isso. E o próprio cliente percebe isso, claro, ele não está sabendo que ali por trás tem tecnologia, Uhum. mas está optando pelo produto em função desse suporte, dessa percepção de benefício que ele está enxergando. Perfeito. Essa tecnologia para nós é isso que a gente quer aqui, né? Sim. Você está falando de impactar a logística, disponibilidade, suporte comercial, olha que maravilha que é isso, né? Exato. E hoje, assim, o papel do TI está indo para esse nível. Então, você tem que sair um pouco do tecnês, você tem que ter teu time lá te ajudando no tecnês, né? Uhum. Na parte da infra, saber dialogar com os fornecedores, com o teu time. Mas se você quer ser estratégico, você tem que elevar o drone e discutir aqui em cima. E aí, como é que você comunica? Também fazendo status report para esse board, para o teu CEO, de como que as coisas estão andando. É aquela história, né? Quem não comunica, do Chacrinha lá, quem não comunica não se trubica, Sim, alguma coisa assim. mais ou menos aí. Né? Você precisa comunicar, você tem que comunicar, senão você fica estagnado. Realmente o pessoal não vê valor. É claro que comunicado com resultado, né? Senão fica só... Mas como é que chegou? Vamos pegar o exemplo dessa parte comercial que você estava comentando. Como é que vocês chegaram à conclusão que precisaria ter uma ferramenta para ajudar ou apoiar o vendedor? Como é que foi esse desenho? É o próprio vendedor que disparou essa demanda, percebeu essa necessidade, trouxe para a TI? Como é que funciona isso? Como é que chega nesse desenho, nessa configuração para disponibilizar? Essa é a cultura da empresa que quer ficar se reinventando, né? Precisa se reinventar a todo momento. Então, assim, a Nutriment é uma empresa enxuta, não tem grandes orçamentos, né? Ela precisa se reinventar com aquilo que dá para fazer. Então, a gente se questiona a todo momento como é que pode trazer melhoria, seja ele para o ponto de venda, seja ele para a produção. A gente tem fóruns, né, desse grupo que é de diretores, que a gente chama de comitê executivo, e lá a gente discute algumas dores. E aí, tipo, precisamos vender mais. A dor é essa. Como é que faz para vender mais? O vendedor precisa oferecer, em vez de 5 produtos, ou 5 SKUs, que a gente chama, né? Para você, a gente tem um portfólio de 150, precisa oferecer 10 pelo menos. Por que ele não está conseguindo oferecer? Então, como é que isso a gente aumenta o mix? Se aumentar o mix, aumenta o ticket médio. Aumentando o ticket médio, aumenta a receita, faturamento e aumenta o resultado. Então, é nessa linha que a gente começa essas discussões. E aí... Vocês participam, a TI participa diretamente dessa sociedade. A TI está, né, nesses fóruns. E aí, ao lado, o viés, né? Você acaba sendo uma demanda maluca. Você tem que estar atento a todas essas demandas, né, para poder endereçar isso. Então, esse vai ser a complexidade daqui para frente da área de TI. Primeiro, a descentralização. Você vai pensar que a tendência agora dos usuários com no-code e low-code não vai mais precisar do TI. Eu vou lá desenvolver meu workflow para integrar aqui o sistema A com o sistema B. Ele vai lá perguntar para o TI como é que eu entro lá no banco de dados do sistema A e como é que eu saio no sistema B. E ele vai querer fazer alguma coisa nesse sentido. A gente já tem iniciativas desse sentido lá dentro da empresa. Autorizadas ou não? Monitoradas, com certeza, né? Porque justamente isso, né? Não pode... Né? Você tem que estar ao controle de compliance, das políticas da empresa. Você não pode liberar isso. Então, o TI tem que estar presente. Mas numa camada mais de monitor, de apoio, de suporte, que também não dá para bloquear essas iniciativas. Senão, você fica muito engessado. Acho que esse é o segredo aí da... talvez deixar disponível uma ferramenta e depois poder tentar melhorar aquilo que está sendo construído, né? Mas essa percepção de juntar os departamentos é importante. Sim. Porque só o comercial, ele não consegue enxergar o que é possível fazer. E só a TI, com todos os conhecimentos, não sabe o que precisa ser feito. Né? Exato.
E o usuário, quem está no dia a dia, é quem tem o conhecimento do negócio e o que precisa mais para gerar informação, né? Mas essa proximidade não é tão simples, né? Você ir lá entender aquele problema e começar, né, se aproximar. Isso é posicionamento da tecnologia. Perfeito, Né? sim, concordo. Você tem que ser um TI proativo, né? Não um TI mais reativo. Aquele que fica esperando as demandas e vai e tem um orçamento lá para poder fazer a melhoria. Você tem que estar no negócio, você tem que estar conversando com as áreas, e aí você tem de tudo, desde melhoria na rastreabilidade, que a gente falou ali da produção, até na execução do ponto de venda. Então você vai discutir de tudo. Por isso que o TI começa a ter essa visão de arquitetura, porque se o cara do comercial, ele conhece bem o comercial, aqui conhece bem o de marketing, o TI começa a navegar em todas as áreas. E ele começa a ter essa visão sistêmica mais aprimorada. Então eu vejo isso com ótimos olhos, né? Bons olhos aqui. E a gente, enquanto TI, acaba sendo o conector disso, né? Sim. Não adianta eu começar a falar uma coisa, mas a gente, enquanto TI, sabe que logisticamente não é viável. Isso. Ou em termos de compra de produto, de componentes, também não é viável. Componente não, ingrediente, no caso de vocês, né? De ingredientes também não é viável. Sim. Né? Não adianta pedir uma coisa que não tenha disponibilidade. Às vezes a gente acaba sendo o balizador disso tudo, né? Sim. De poder enxergar aquilo que é viável. Perfeito. Aí, às vezes, o TI é o freio de mão também. Porque assim, pessoal, poxa, isso que vocês estão querendo aqui, eu brinco lá muito dentro da Nutrimental, que é a famosa tecla pimba, onde o usuário aperta aqui e sai tudo que ele quer automático, né? Não precisa fazer nada, aperta o botão ali. Falei, pessoal, dá para fazer a tecla pimba, mas ela demora um pouco para acontecer, né? Então, tem coisas que a gente tem que ir amadurecendo. Até porque, às vezes, você faz um caminho e aquele se prova que não é eficiente. Por exemplo, e-commerce. É eficiente hoje em dia? Não é? Porque, assim, o e-commerce próprio, ele pode ser que não seja mais eficaz. Quem que fica entrando no e-commerce? Hoje você compra nos marketplaces, né? Mercado Livre, Amazon, todos os que estão por aí. Então, você buscar isso é difícil. E aí o TI tem que ser esse juiz. Eu falo assim, ele não é, talvez a expressão do freio de mão não seja muito adequada, mas ele precisa ser o juiz. Olha, isso aqui ali, né? Acho que entende, funciona, e pedir mais informações. Poxa, mas esse é o caminho? Olha, a tendência aqui é que isso está indo para um outro lado. Né? O e-commerce da venda, o cliente buscando lá, o e-commerce entrando e escolhendo o produto, ela está indo agora para uma venda online no TikTok, através do influencer, ou ela está indo num anúncio que você faz no Instagram e compra lá dentro daquela plataforma, ou ainda no próprio WhatsApp, quando você faz uma ação com o teu cliente de dizer lá uma receita que você tenha do produto, digamos lá, a gente tem um molho de tomate em pó e a gente tem uma receita para usar esse molho de tomate. E aí você, no final, ali você, gostei da receita, já quer comprar aqui, que é o que as empresas têm feito por aí, né? Alinhar tudo isso não é tarefa fácil, né? Não. Porque você comentou agora do e-commerce. Todo mundo quer e-commerce. Sim. Todo mundo acha bonito fazer, né? Mas você vai montar toda uma estrutura, e não só montar, mas se manter atualizada, com todo critério de segurança, disponibilidade. Sim. Sendo que temos e-commerces, mercados, né, marketplaces já disponíveis, quer dizer, são ponderações que a gente tem que saber fazer esse papel, né? Exato. De negar, vamos dizer assim, de certa forma, para o usuário, né? Do negócio, uma determinada demanda, mas ponderar, não negando, né? Ponderando. Sim, pessoal, isso aqui está, tudo bem, é uma coisa importante, mas será que é justificável fazer esse investimento? Por isso que eu tenho que entender um pouco de finanças, de marketing, para falar, olha, o custo o CAC, né, o famoso na área da startup, o custo de aquisição de cliente no e-commerce vai de 50 a 250 reais para você fazer um anúncio, porque o cliente não chega direto no teu e-commerce, você precisa anunciar, você precisa divulgar ele para que ele entre lá. Então você tem, né, já um custo de aquisição. Se o teu produto custa menos de 50 reais, né, como é que você vai, né,
pagar isso. Pagar isso. Então, você precisa ter volume. essas contas, né? No final do dia, você precisa ver se isso E o mais interessante viável, é que essa realidade é hoje. Daqui a pouco você falou TikTok. Como é que você vai imaginar que o TikTok ia ser tão influente na questão da posicionamento das marcas? Desse público jovem que compra determinado produto de vocês. Sim. Então, daqui a um mês, talvez a realidade seja diferente. Tem que acompanhar também, né? Isso. Você não pode adotar como verdade uma realidade daquele cenário e achar que isso está sempre... Não, temos que... Daqui a pouco é viável ter isso disponível no TikTok. Sim. Temos que pensar nisso, né? Se isso é de fato ponderado, né? E assim, hoje... Olha que dificuldade, né? As empresas querem ser sócias, né? Então, por exemplo, você pega o Mercado Livre, o Amazon, ele é sócio, porque ele quer uma comissão, né? Então, ele que recebe o pagamento, ele que controla o cliente, ele que faz todo o processo. O TikTok não vai ser diferente. A gente vai usar uma plataforma de e-commerce que está dentro dele. A gente não vai conseguir plugar a nossa lá. Sim. Então, Essa logística é importante entender. Sim. As empresas precisam entender que precisam atualizar o estoque o tempo todo nessa disponibilidade que está ali, né? Sim. Senão daqui a pouco o TikTok está vendendo algo que não tem mais no estoque. E aí você... Que pode pecar contra a própria imagem. Né? Exato. Essa conscientização interna dentro da empresa também é importante a gente comunicar, né, para o nosso board também que isso pode acontecer. E a escalabilidade, né? Hoje você não tem mais aquele TI do puxadinho, né? Você não dá para fazer ali uma experiência e ver se aquilo vai dar certo. Até pode começar assim, mas você já tem que pensar na estrutura para que isso escale e fique de uma forma que você não seja acionado a cada 10 minutos porque o pedido parou, porque o pedido não integrou, ou porque deu algum erro, né, de aplicação. Então, você tem que começar a estruturar isso bem estruturado. Senão, você vai criar os puxadinhos e que você não vai ficar equilibrando os pratinhos ali. E né? a comunicação tem que estar interagindo com o que tem disponível no estoque também, né? Porque a ação é muito instantânea, né? Você faz uma comunicação no mercado, daqui a pouco já dispara as vendas, né? Sim. Não adianta comunicar um produto que você não tem disponível naquele momento também, né? Exato. Essa leitura... Muitas das plataformas já fazem isso, né? Então, se você tem já falta de estoque ou já entrou no teu estoque de segurança, ela mesmo já diminui ali a comunicação daquele produto, né? Para que você reponha o teu estoque. Bacana. Seu Edson, nossa conversa foi muito boa aqui. Rápido? Deixamos um belo recado. Obrigado. Mas eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final aí para os nossos colegas gestores. As lições que você já deixou aqui para nós são muito relevantes. Sim. Mas, por favor, deixe aí para nós, então, esse recado, vamos dizer assim, para a gente poder finalizar a nossa conversa de hoje. Ok. Bom, eu acredito que o TI, ele tem que deixar esse papel de apoio e suporte para ele se tornar mais estratégico. E com isso, cabe ao executivo, ao líder de TI, se desafiar e buscar esse conhecimento. Então, assim, não ser mais aquela competência técnica, mas também ter essa competência de negócios. Então, eu acho fundamental que os líderes aí de TI se desenvolvam no negócio, se aprofundem nos seus negócios, entendam onde que são as dores, conversem mais com as áreas. Acho que esse é o meu principal recado aí para os nossos colegas. Muito obrigado. E assim encerramos hoje aqui o programa Tecnologia Estratégica, com essa conversa muito bacana aqui, deixamos um bom recado para os nossos colegas. E muito obrigado, Edson, pela disponibilidade e poder compartilhar os teus conhecimentos com a gente aqui. Eu que agradeço, Fernando. Valeu. Abraço. Obrigado.